Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Bruna Vieira e nós vamos trabalhar aí algumas dicas, vamos fazer uma revisão do direito constitucional para você que vai fazer a prova de escrevente do Tribunal de Justiça aqui do estado de São Paulo. Então eu elaborei aí alguns tópicos importantes do edital na matéria de direito constitucional para nós revisarmos juntos aqui, tá certo? Vejam, o edital, em relação ao direito constitucional, ele não é muito abrangente, não. Então, é possível que você leia todos os artigos trazidos no edital. Por quê? Porque a VUNESP, ela costuma perguntar o texto da lei. Ela não aprofunda muito, né, nessa prova preambular. Ela não procura buscar muita jurisprudência, ela vai no texto legal, no texto constitucional. Então é muito importante que você leia os dispositivos constitucionais, porque quem lê tem grande chance de acertar. E uma vaga é sua, você sabe que tem muitas vagas, né? Uma delas já está reservada a você, que já vem estudando, que já está fazendo a sua parte. Tá certo? Bom, o que o edital traz em relação ao direito constitucional? O edital traz, no primeiro bloco, os direitos e garantias fundamentais, lá no artigo 5º da nossa Constituição. E esse será o primeiro tópico que nós vamos conversar, os direitos e garantias. Dentro deles, né, nós precisaremos analisar os remédios constitucionais. São temas bem importantes e que costumam cair em provas de concursos públicos, como o concurso deste que você vai fazer, que é destinado ao cargo de escrevente do TJ de São Paulo. Bem, em relação aos direitos e garantias, vejam, o núcleo desses direitos está no artigo 5º, mas não há só esses direitos. Você sabe que o próprio artigo 5º ele diz que há direitos e garantias espalhados por todo o ordenamento jurídico. E nós vimos, né, que não é possível, por exemplo, a prisão civil do depositário infiel, porque nós aderimos, né, a um Pacto São José da Costa Rica, que proíbe. Vejam que é um direito fundamental espalhado até em tratados internacionais, dos quais o Brasil faça parte. Bem, em relação aos direitos e garantias, vamos lá focar nos incisos do artigo 5º, vamos lembrar aí da inviolabilidade de domicílio. Regrinha, né, básica lá da Constituição. Bom, e não pode, ninguém pode adentrar na sua casa, no seu domicílio, sem o seu consentimento. Essa é a garantia da inviolabilidade. Mas você sabe, primeiro, que domicílio deve ser interpretado em sentido amplo, né? A possibilidade do quarto de hotel, por exemplo, ser considerado seu domicílio, escritório de advocacia, dentre outros. Vejam, a Constituição Federal, ela excepciona essa regra. Ela diz que há 4 situações, lá no artigo 5º, inciso 11 da nossa Constituição, há 4 situações que, ainda que haja entrada em seu domicílio, isso não configura violação. E quais são, então, professora Bruna, essas 4 situações que a VUNESP gosta de perguntar? Bem, essas 4 situações são as seguintes. Primeiro, para prestar socorro. Veja, a pessoa está passando mal, obviamente pode entrar, né? E isso não configura violação da liberdade, da inviolabilidade de domicílio, tá certo? Vejam isso qualquer horário, né? Não tem que esperar clarear para entrar para salvar alguém, né? Então, para prestar socorro é a primeira exceção. Número 2, segunda exceção, no caso do que, gente? No caso de desastre. Nesse caso também pode entrar a autoridade em qualquer horário, tá? Ainda a Constituição traz terceira hipótese, no caso de flagrante delito. Veja, não vamos deixar o crime continuar. Se tiver um crime ocorrendo, né, flagrante delito, sim, pode adentrar na casa, ainda que não haja consentimento do morador. Tá certo? Por fim, a Constituição ainda fala que é possível a entrada sem a violação, sem que isso configure violação da liberdade, né, da inviolabilidade de domicílio, que é no caso de ordem judicial. Cuidado, porque a prova às vezes mistura e ela fala prisão em flagrante por ordem judicial durante o dia. Calma, a prisão em flagrante, né, essa hipótese excepcional de possibilidade de entrada sem o consentimento, ela pode ser feita em qualquer horário. Aliás, para prestar socorro, para prisão em flagrante, no caso de desastre, nessas 3 situações,
qualquer horário pode ser feita a entrada. Já a ordem judicial, que também já demorou para sair, né? A ordem judicial, ela necessariamente deve ser cumprida durante o dia. E aí a gente vai pensar das 6 às 6, tá certo? Das 6 às 18, né? Durante o dia. Vejam, se há uma ordem judicial, mas é prisão em flagrante, veja qualquer horário. Então, às vezes, a prova gosta de confundir. Mas você está preparado, você está estudando, então você não vai cair nas pegadinhas. Aliás, cuidado, né? É cópia do artigo da Constituição, não dá para errar questões assim dadas, tá certo? Prossigamos, o que mais que nós vamos lembrar aí, né? O inciso seguinte trata da inviolabilidade das comunicações. E aí eu peço que você acompanhe essa aula lendo os artigos da Constituição, porque você já vai memorizando esses dispositivos que caem mais na sua prova, tá certo? Então olha lá, é inviolável o sigilo de correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então vejam, a única hipótese que admite, né, que por ordem judicial seja quebrado esse sigilo é a comunicação telefônica. Cuidado, né? Porque veja, uma CPI, por exemplo, ela pode determinar a quebra do sigilo dos dados telefônicos. Ela pode ter acesso às contas. Ela pode ver para quem ligou, quanto tempo ficou falando, que dia isso aconteceu. Veja, mas para fazer escuta, comunicação, para de fato ouvir, depende necessariamente de ordem judicial. E ainda só para duas finalidades, que a própria Constituição fala. Para fins de investigação criminal ou com base em instrução processual penal. Entenderam? Tranquilo? O que mais? Eu vou lembrar um pouquinho com vocês também a liberdade de associação. Vejam, se a Constituição garante a liberdade de associação, nós dizemos, precisa de autorização do poder público para criar uma associação ou não? Não. Se a regra é a liberdade, então independe de autorização do poder público para a sua criação. E aí, vejam, se a regra é a liberdade, claro que se houver necessidade de suspender as atividades dessa associação, a Constituição traz um respaldo. Ela diz assim, que a suspensão das atividades de uma associação necessariamente deve ser feita por ordem judicial. E por que por ordem judicial? Para preservar a regra que garante a liberdade de associação. Porque ao suspender as atividades, nós estamos o quê? Nós estamos restringindo o direito à liberdade. Bem, agora aqui mais aberto, né? Vejam, ainda há a possibilidade de dissolução dessa sociedade, né? Dissolver a sociedade. Aliás, a associação, né? Há a possibilidade de dissolver a associação. E aí a Constituição, veja, será que é pior suspender as atividades ou dissolver a associação? É pior dissolver. Então, nesse segundo caso, a Constituição exige que a ordem judicial tenha transitado em julgado. Tá certo? Então, cuidado, a regra é a liberdade, não precisa de autorização do poder público para a sua criação. Para suspender as atividades é necessária a ordem judicial e para dissolver, para acabar com a associação, tem que ter ordem judicial transitada em julgado. Tá certo? Lógico, não pode ter uma associação, né, para fim paramilitar, né? Claro que ela tem que obedecer às regras constitucionais. Tranquilo? Caminhando aí nessa revisão de direito constitucional para o TJ, concurso do TJ que está aí, né? A prova se aproxima, mas você está preparado. Bem, olha só, vamos conversar um pouquinho sobre os remédios constitucionais. E antes de nós adentrarmos aos remédios judiciais, habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de junção e ação popular, vamos lembrar, né, que há aqueles administrativos, que é o direito de petição e o direito de certidão,
que é isso? Artigo 5º, inciso 34, alíneas A e B da nossa Constituição. O direito de petição significa dizer que todos podem dirigir-se aos órgãos públicos para peticionar quando estiverem diante de uma ilegalidade ou de um abuso de poder. Ilegalidade tem mais a ver com um ato vinculado. Há só uma conduta para o administrador, mas ele fere a lei. Abuso de poder tem mais a ver aí com um ato discricionário. Vejam, nos dois casos, você pode se dirigir aos órgãos públicos para comunicar, para peticionar. E diz a Constituição que o direito de petição é gratuito e não precisa de advogado, tá certo? Também esse mesmo inciso, agora a linha B, ele trata do direito de certidão. Significa que você pode pedir, ir aos órgãos públicos para pedir certidões a seu respeito e outros assuntos também. De novo, esse direito é gratuito e não precisa de advogado. E aí você pode perguntar, nossa professora, como é gratuito o direito à certidão? Se toda certidão que eu peço eu tenho que pagar, né? Vejam, a doutrina explica, ela diz que o direito é gratuito, mas o serviço é cobrado. Bem, prossigamos para a prova do seu concurso, você vai dizer o que está na Constituição. E a Constituição diz que é gratuito. Prossigamos? Bem, falando um pouquinho dos remédios judiciais. E o primeiro deles é o habeas corpus. Gente, para que serve esse remédio heróico chamado habeas corpus? Ele protege o quê? Qual é o objeto dele? Aqui agora, o objeto do habeas corpus, ele protege a liberdade de locomoção. Ir, vir e permanecer. Liberdade de locomoção que pode estar sendo ameaçada ou já violada. Lembrando ainda que se há uma ameaça à liberdade de locomoção, falamos em habeas corpus preventivo, em que se pede, o pedido é um salvo-conduto. Se já há violação à liberdade de locomoção, precisamos reprimir esta inconstitucionalidade, Se já há violação à liberdade de locomoção, falamos em HC repressivo, em que o pedido é um em que o pedido é um alvará de soltura, é para ficar atento, hein? Olha lá, vamos revisar. Qual é o pedido, então? Alvará de soltura. Vejam, nos dois casos, tanto no habeas corpus preventivo quanto no repressivo, diz a Constituição que a ação é gratuita, é informal, ou seja, pode ser impetrado o HC por qualquer pessoa, não precisa de advogado, não precisa observância de requisitos formais da sua elaboração. Aliás, recentemente o STJ, ele concedeu a ordem de um habeas corpus impetrado num pedaço de lençol. Nós temos que atualizar aquela informação dada na faculdade, que o habeas corpus pode ser impetrado até no papel de pão. Hoje é possível num pedaço de lençol também, porque isso configura, a informalidade desse remédio. Tranquilo? Outra coisa que nós devemos lembrar sobre o habeas corpus, que há um caso previsto na Constituição, lá no final da Constituição, que diz assim, que não cabe HC, que ainda que haja violação à liberdade de locomoção, não cabe habeas corpus. Quando, gente? Para discutir o mérito de sanção disciplinar militar. Você sabe que o militar tem regime próprio, e possivelmente ele pode ser preso. Veja, a Constituição admite essa prisão por meio desse regime próprio dado ao militar. Mas, olha só, o STF diz assim, não cabe para discutir o mérito. Mas imaginemos que a autoridade que emitiu a ordem de prisão, a autoridade competente, aliás, era incompetente. A autoridade que determinou a ordem não tinha competência para tanto. Veja, problema de legalidade. Veja, não é para discutir o porquê da ordem, vai discutir a autoridade que determinou algo sem ter competência para tanto, questões de legalidade. Nesse caso, segundo o STF, o remédio é cabível. Então, para discutir questões de legalidade, por exemplo, a autoridade incompetente, ainda que o remédio seja na esfera militar, é possível. Entenderam? Tranquilo? Então, vamos lá
Veja que você pode assistir mais de uma vez esse vídeo, tá? Não tem problema algum, a professora é um pouco acelerada, mas você pode assistir, rever e também pode ler a Constituição em todos esses incisos que eu estou falando aqui, porque eles são incisos recorrentes nas provas de concursos públicos, em especial aqui no TJ São Paulo. Tá bom? Prossigamos? Tranquilo? Ótimo! Vamos falar um pouquinho agora, na outra câmera, do habeas data. Para que serve esse remédio chamado habeas data? Bom, o objetivo dele é diferente, né? O habeas data, ele protege a liberdade de informação. Liberdade de informação. Veja, não é qualquer informação. Liberdade de informação relativa à pessoa do impetrante. Significa dizer que não cabe habeas data para proteger informação de terceiros. Não, não cabe. O remédio é só para informação relativa à sua pessoa. Informação essa que deve estar armazenada, guardada num banco de dados de caráter público. O que é isso? Bom, é a natureza da informação que importa. A natureza da informação é que deve ser pública. E como é que a gente sabe isso? Quando a informação puder ser repassada a terceiros, significa, né? Por exemplo, não é o órgão que tem que ser um órgão público, não. Pode ser um órgão privado, SPC, Serasa, né? Tem informação que, quando solicitada, ela é repassada. Nesse caso, a informação é pública. Sendo pública, o remédio é cabível. Tranquilo? 3 objetivos desse remédio. Ele serve para conhecer das informações, retificar, corrigir ou complementar. Conhecimento, retificação ou complementação. Tranquilo? De novo, o habeas data é uma ação gratuita, tá certo? Lembrar também que a súmula 2 do STJ exige que primeiro tente na via administrativa. Então, sob pena aí até de carência, né, da ação. Então, tem que comprovar que você tentou receber essas informações da esfera administrativa, tá bom? Prossigamos aí, falando de novo que o habeas data é uma ação gratuita. Outra coisa importante é que ele tem prioridade na sua tramitação, salvo em relação ao habeas corpus e o mandado de segurança. Tá certo? Então, o habeas data tem prioridade de tramitação, salvo em relação ao habeas corpus e o mandado de segurança. Tudo bem? Pessoa física ou jurídica pode impetrar, tranquilo, tá bom? E vamos passar para o próximo remédio. Falar um pouquinho do mandado de injunção. Para que serve esse remédio chamado mandado de injunção? Veja, ele é cabível quando há aquela norma constitucional de eficácia limitada. O que é mesmo isso? Lembra aí do estudo constitucional lá na teoria geral, que as normas podem ser plena, contida e limitada. Plena, aquela que por si só produz a plenitude de seus efeitos. Não depende de lei e não admite lei que restringe o seu conteúdo. Falamos, né? Por exemplo, Brasília é a capital do Brasil. Precisa desenhar? Não. O que mais? Nós vamos lembrar ainda que as normas podem ter eficácia contida. E o exemplo clássico de norma de eficácia contida está lá no artigo 5º, inciso 13 da Constituição, que diz que é livre qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei estabelecer, se estabelecer. Porque a contida, ela não depende de lei para produzir efeitos. Num primeiro momento, ela é igual à plena. A regra é livre qualquer trabalho, ofício ou profissão, vírgula, atendida às qualificações, por exemplo, o exame de ordem, né? Qualificações que a lei estabelecer, se estabelecer. Se ela não estabelecer, a liberdade é plena. Tranquilo? Ótimo, para cá. O que mais? Agora a norma de eficácia limitada. A de eficácia limitada é aquela que, para produzir a plenitude de seus efeitos, ela depende de lei. Exemplo, a greve do servidor público. O servidor público pode fazer greve? Sim, diz a Constituição que sim, nos termos e limites definidos em lei específica. Não existe a lei específica. Opa! Quando há um direito constitucionalmente assegurado, numa norma de eficácia limitada, há também um comando ao legislativo, no seguinte sentido:
faça a lei Congresso, porque o direito eu trouxe, constituinte falando, o direito eu trouxe, o direito está acobertado aí, mas o exercício está condicionado à elaboração da lei. Portanto, se não há lei, é possível um remédio para combater esta inconstitucionalidade por omissão. E esse remédio é o chamado mandado de injunção. Então, ele é cabível quando há uma norma de eficácia limitada que não foi regulamentada e que a falta de regulamentação está inviabilizando o exercício de liberdades constitucionais e de direitos inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Repetindo, quando essa norma de eficácia limitada, né, não foi regulamentada e a falta de regulamentação está impedindo, né, inviabilizando o exercício de liberdades constitucionais e de direitos inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Tranquilo, joia? Prossigamos aí na nossa revisão para o escrevente do TJ de São Paulo. E você está aí acompanhando comigo. Aqui agora, na outra tela, olha só. Vamos lembrar agora do mandado de segurança. Para que serve o mandado de segurança? Primeiro, você vai lembrar que o mandado de segurança, ele é um remédio residual. Isso significa dizer que não é qualquer coisa, qualquer assunto que cabe mandado de segurança. Só é possível entrar com mandado de segurança se a situação não der para ser abarcada e protegida por habeas corpus ou habeas data. Portanto, se é liberdade de locomoção, o remédio correto é o habeas corpus. Se é liberdade de informação relativa à pessoa do impetrante, o remédio cabível é o habeas data. Ah, tá. Não é nenhum desses dois direitos. Ah, é um outro direito líquido e certo. Bom, então, o mandado de segurança se faz viável. Tranquilo? Então, vejam, o MS, ele protege. Está lá também no artigo 5º. Inciso 69, o individual, e inciso 70, o mandado de segurança coletivo. O mandado de segurança, ele protege o direito líquido e certo. O que é direito líquido e certo? Ah, professora, aquele que está previsto na lei. Ah, professora, calma. Direito líquido e certo é aquele em que há prova pré-constituída. É por isso que o mandado de segurança é célere. Porque a prova já vem pronta. Não há produção de prova, não há dilação probatória. Ah, eu quero ouvir testemunha. Ok, uma ação comum, uma ação de conhecimento. Ah, eu quero fazer perícia. Ok, uma ação comum. Ah, eu já tenho a prova documental pronta. Tudo bem, talvez o remédio seja viável. Por exemplo, todos têm direito à saúde, bacana. Mas o sujeito fulano de tal, ele é portador do vírus HIV. Ah, ele sim tem direito, ele tem um laudo médico que comprova que ele é portador do vírus HIV. Portanto, ele tem AIDS. Ah, esse sujeito, com o laudo médico, ele tem direito líquido e certo a receber a medicação do SUS. Entenderam? Ótimo. Tem prazo para impetrar mandado de segurança? Tem prazo. O prazo é um prazo decadencial, não suspende e não interrompe. É um prazo decadencial de 120 dias. Contados da onde, professora? Do não, da negativa. A partir do momento em que, né, contados da ciência do ato impugnado. Então, você foi lá buscar a medicação e o sujeito que trabalha lá na administração pública disse que não tem, não vou dar, enfim. A partir daquele momento, a partir daquela negativa, já começa a correr o prazo. Então, vejam, recursos administrativos, né, não interrompe o prazo, não suspende. Então, veja que você já deve impetrar com mandado de segurança sob pena de perda do prazo. Tranquilo? Fácil? Ótimo! Prossigamos. Sabe uma coisa que provas de concursos também gostam? Sobre o mandado de segurança coletivo. E aí gosta de saber quem é que pode impetrar mandado de segurança coletivo. E é só você ler o inciso 70 do artigo 5º da nossa Constituição, porque lá traz as pessoas que podem impetrar esse remédio.
Então, quem que pode impetrar mandado de segurança coletivo? Número 1, o partido político com representação no Congresso Nacional. Segundo o Supremo, basta ter um deputado ou um senador, já tem, significa que esse partido já tem representação no Congresso. Então, número 1, partido político, estou ouvindo aí vocês, vamos lá? Com representação no Congresso Nacional. Que mais? A organização sindical. Organização sindical. 3, entidade de classe ou associação constituída, legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano. Repetindo, número 1, partido político com representação no Congresso. 2, organização sindical. 3, entidade de classe, está aqui. 4, associação constituída há pelo menos 1 ano. Tranquilo? Se quiser aprofundar sobre o mandado de segurança, leia a 12.016, né, que é a lei do mandado de segurança, porque ela regulamenta, ela aprofunda um pouquinho o tema, né, mandado de segurança. Tá joia? Tranquilo? Vamos lá. Prossigamos então. Não há condenação em honorários, tá? Na ação. Não é uma ação gratuita. O mandado de segurança não, só o habeas corpus e o habeas data. Mas não tem condenação em honorários. Caminhando aqui na nossa revisão de direito constitucional, vou falar do último remédio, que é a ação popular. Para que serve, professora Bruna, a ação popular? A ação popular, ela protege basicamente o patrimônio público. Mas, se você olhar aí o artigo 5º da nossa Constituição, você vai ver que o artigo 5º protege não só, né, artigo 5º, inciso 73 da nossa Constituição. Ele protege 3 coisas: patrimônio público em sentido amplo, moralidade administrativa, meio ambiente. Então, quais são os 3 objetivos da ação popular? Patrimônio público, moralidade administrativa e meio ambiente. Ótimo? Tranquilo. Prossigamos. Quem é que pode propor ação popular? Será que é qualquer pessoa? Não. Só pode propor ação popular o cidadão. E quem é juridicamente o cidadão? Juridicamente, o cidadão é aquele que tem título de eleitor e está no exercício dos seus direitos políticos. Então, o cidadão tem título de eleitor e está no gozo, no exercício, não está com os direitos políticos suspensos, não. Está no exercício dos seus direitos políticos, tá? Diz ainda a Constituição que a ação popular é uma ação isenta de custas, salvo comprovada má-fé. Então, havendo má-fé, haverá sim o pagamento de custas. Uma coisa interessante também da ação popular é que o autor popular, muito embora se ele perder a ação, ele não pague honorários, não. Se ele perder, ele não paga. Se ele ganhar a ação, ele tem direito a honorários, tá certo? Mas isso já é a jurisprudência. O que diz aqui a Constituição é que é uma ação isenta de custas, salvo comprovada má-fé. Gente, sobre os remédios era isso. Vale lembrar que a ação popular é a única de todos os remédios que nós analisamos que possui aí a possibilidade de produção de provas. É uma inicial comum. Então pode ouvir testemunha, pode trazer provas, não há problema algum, tá? Ela admite a produção de provas. Caminhando aí, o que mais que a VUNESP quer de você? Além do artigo 5º, além desses direitos e garantias que nós pincelamos, falamos alguns, mas você já está se comprometendo comigo a ler, né, esses artigos trazidos no edital. Você já falou isso para mim, estou sabendo que você vai ler, né? Não vai ficar apenas com as dicas, vai aprofundar. Ela fala ainda dos direitos sociais, que eu peço aí para vocês lerem do artigo 6º ao artigo 11 da Constituição, né? Lembrando que temos direito à moradia também, está lá nos direitos sociais. Ela fala, né, alimentação também, ela vai falar também de nacionalidade. E eu queria lembrar com vocês, né, do artigo 12 e 13 da Constituição, alguns tópicos sobre nacionalidade. Então vejam, primeira coisa, o que é nacionalidade? Nacionalidade é aquele vínculo político-jurídico que une um indivíduo a determinado estado. Essa nacionalidade, segundo a nossa Constituição, ela pode ser de 2 espécies.
Falamos numa nacionalidade originária, também chamada de primária, são os conhecidos brasileiros natos, ou a nacionalidade pode ser secundária, adquirida. Aí estamos falando dos naturalizados. Vejam, aqueles que detêm a nacionalidade originária, nasceu no Brasil é brasileiro, salvo se estiver aqui, né, se for filho de pai ou mãe estrangeira, que esteja aqui a serviço do seu país. Mas fora isso é brasileiro. Se nascer lá e os pais, ou um dos pais, né, o pai ou a mãe, estiver a serviço do Brasil, também será brasileiro nato. Se eu estiver lá a passeio, também há a possibilidade de ser nato. É só você ler artigo 12, inciso 1º, a linha C, que diz que eu devo registrar o meu filho na repartição brasileira competente. E ele será brasileiro nato, ainda que eu esteja no exterior a passeio. Se eu não fizer isso, há a possibilidade dele vir morar no Brasil, atingida a maioridade, se fazer a opção pela nacionalidade brasileira. Então vejam que há muitas possibilidades do sujeito ser brasileiro nato. Já os naturalizados, o artigo 12 e agora o inciso 2º, ele diz, né, que aqueles estrangeiros que vieram de países que falam a língua portuguesa, que precisam de mais de um ano de residência ininterrupta no Brasil e precisam de ter idoneidade moral. Que mais? Aqueles estrangeiros que vieram de países que não falam a língua portuguesa, eles precisam de mais de 15 anos de residência ininterrupta no Brasil e não podem ter condenação criminal. Agora, eu quero saber outra coisa de vocês. Eu quero saber se a lei faz diferença entre brasileiro nato ou naturalizado, se a Constituição faz. A lei não faz, porque a lei não pode. A Constituição proíbe que lei estabeleça distinção entre nato e naturalizado. Mas a Constituição traz algumas diferenças. E vamos lembrar. A primeira, que você já conhece, é que brasileiro nato não pode ser extraditado. Nunca. Nato não pode ser extraditado. O naturalizado, sim, em 2 casos. Se ele praticar um crime comum antes da naturalização, ou se ele tiver comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes. Tá certo? Isso pode ser antes ou depois. O nato não nunca. Outra diferença, e diferença importante, que a prova do TJ gosta e o VUNESP, né, quer perguntar, são os chamados cargos privativos. O artigo 12, parágrafo 3º da nossa Constituição, traz alguns cargos que só podem ser ocupados por brasileiro nato. E acompanhe comigo se você tiver aí com a sua Constituição. Acompanhe porque vale a pena. É um tema recorrente na sua prova, tá? Então, olha lá. Primeiro, presidente e vice-presidente da República. Necessariamente, o nosso presidente tem que ser brasileiro nato. Depois, o inciso 2º, presidente da Câmara. Obviamente, ele pode até ocupar o cargo da presidência, né? No caso de sucessão, né? No caso, na verdade, de substituição do presidente. Então, presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente, não é qualquer deputado, é o presidente da Câmara. Atenção, Câmara dos Deputados. Presidente do Senado, ministro do STF, ministro da carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro de Estado da Defesa. Aí vem a perguntinha, bacana, ministro da Justiça precisa ser brasileiro nato? Não. Qual é o ministro do Executivo que a Constituição determina que seja nato? O ministro de Estado da Defesa, ministro da Justiça não. Mas não esqueça, além desses cargos que estão no parágrafo 3º, lá no final, o artigo 89, inciso 6 da Constituição, ele traz, né, o inciso 7 da Constituição, artigo 89, ele fala que há 6 cadeiras, né, lá tem o Conselho da República, há 6 cadeiras destinadas a brasileiros natos. São lá o órgão Conselho da República e tem as pessoas que integram esse órgão. 6 cadeiras está destinada a brasileiros natos. Obviamente, se aquelas 6 cadeiras são destinadas a natos, elas não podem ser ocupadas por brasileiros naturalizados e, portanto, também seria aí um cargo privativo de nato. Tranquilo, fácil. Nato pode perder a nacionalidade? Cuidado, pode, viu? Ele não pode nunca ser extraditado, mas pode
até perder a nacionalidade, sim, quando ele adquirir outra de forma voluntária. Mas só para lembrar, há 2 casos que a Constituição admite que o sujeito adquira a nova nacionalidade e mantenha a brasileira. Quando, professora? Quando a lei estrangeira reconhece de forma originária que ele também é nacional de lá, né? Filho de italiano, italianinho é. Nesse caso, ele mantém as duas. Ou, quando ele vai morar no exterior, e a lei impõe como condição de permanência ou para o exercício dos direitos civis que ele se naturalize. Nesses casos, ele não perde a sua nacionalidade brasileira, ele mantém as duas. Tranquilo? Veja, depois você dá mais uma olhadinha no artigo 12 da Constituição, que fala da nacionalidade, tá? O que mais que a VUNESP quer que você saiba? Você também vai ler o capítulo de nacionalidade, que é o artigo 12, ela já pula para a administração pública. Então veja que é pouca coisa de direito constitucional. Eu não quero saber de vocês não lerem os artigos da Constituição. Se você quer a sua aprovação, faça a sua parte, leia o material, leia a Constituição. A VUNESP vai tirar as questões dali, desse material, tá bom? Então daqui ela pula, o edital pula para a administração pública. E aí ela fala para você ler do artigo 37 ao artigo 41 da Constituição. E eu vou lembrar de um artigo importante aqui dentro do capítulo da administração pública. Você sabe, né? O 37 fala dos princípios que se aplicam à administração pública, o famoso LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tudo isso você sabe. Fala, né, da regra, da proibição acumulada de cargos, né? Como regra. A regra é a proibição de acumular, né? Mas há algumas exceções, né? Lá no artigo destinado à administração pública, na parte de acumulação remunerada de cargos. Então, preste atenção, dispositivo importante. Mas eu achei de grande relevância priorizar o parágrafo 4º desse nosso artigo 37 da Constituição, porque eu já vi ele em prova. E o que traz o parágrafo 4º desse artigo? Ele traz as sanções que podem ser aplicadas no caso de improbidade administrativa, no caso de ato de improbidade administrativa. E olha o que diz o artigo: os atos de improbidade administrativa importarão, número 1, suspensão dos direitos políticos. 2, perda da função pública. 3, indisponibilidade de bens. E 4, ressarcimento ao erário, na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. A lei está aqui, a Lei 8429 de 92, que é a lei de improbidade. Ela que gradua, mas a Constituição já diz quais são as sanções aplicáveis em relação aos atos de improbidade administrativa. Então, repetindo: suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade de bens, ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, salvo a ação penal cabível. Tranquilo? Bacana? Não deixe de ler os demais artigos. Por fim, o último tema abordado pelo edital do Tribunal de Justiça do TJ, do escrevente TJ aqui, né? É isso que você quer, TJ de São Paulo, né? Tribunal de Justiça, TJ, São Paulo, né? O concurso para escrevente, ele pede para você estudar o judiciário. Mas não é tudo, não. Só o artigo 92, olha que bacana! Você tem que lembrar apenas quais são os órgãos do Poder Judiciário. E aí, uma boa leitura do artigo 92 faz com que você memorize quais são os órgãos que integram o Judiciário. Eu vou só lembrar aqui que existe um órgão importante lá, que foi acrescentado pela Emenda Constitucional 45 de 2004. Já faz tempo essa emenda, mas às vezes as pessoas esquecem que existe esse órgão e que esse órgão é importante, que faz parte do Poder Judiciário, que é o chamado CNJ. O que é isso? Conselho Nacional de Justiça. Conselho Nacional de Justiça. O CNJ, gente, é órgão do Poder Judiciário, mas que não exerce função jurisdicional. CNJ integra, tá? Mas não exerce função
não exerce função jurisdicional. Por quê? Porque no CNJ não tem só juiz. Lá tem, além de juízes, tem advogados, membros do Ministério Público, cidadão. Então veja, essas pessoas não detêm função jurisdicional. Portanto, o CNJ também não detém, porque essas pessoas integram o CNJ. Então ele atua na esfera administrativa. As funções dele estão no parágrafo 4º do artigo 103b. Mas nem preciso, nem sugiro que leiam, porque o edital não pediu. Ele pediu o 92, que trata dos órgãos do Poder Judiciário. É só você ler. A prova vai perguntar um desses artigos que nós falamos. Ela vai querer saber esses artigos que estão no edital. É só você fazer a sua parte. Tranquilo? Eu sei que foi um pouco rápido, mas eu aproveitei para tentar falar o máximo de informação possível, tá? Eu quero deixar aqui uma dica de um livro interessante, que é um livro especificamente destinado a você que está prestando o concurso para escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Este livro chama assim, Tudo em Um para concurso de escrevente do TJ São Paulo. É um livro que vocês já conhecem, a editora Foco, né? Que ela é especializada em exame de ordem e concursos públicos, né? Então, lá na editora Foco tem livros aí para todas as áreas de concursos públicos, né? Tem vários livros interessantes e hoje a minha dica é este livro, Tudo em Um para o TJ de São Paulo. Ele tem toda a matéria resumida e ainda questões comentadas. Quem é concurseiro aí, que já vem fazendo, sabe a importância de treinar resolvendo testes e testes comentados. Porque às vezes, na outra prova, aquele teste que era a alternativa incorreta, eles corrigem o teste e ela vira a alternativa correta. Os temas se repetem. Se não repetisse, nós não poderíamos nem fazer uma revisão destinada ao concurso específico. As bancas gostam de repetir temas. E aí quem faz teste acaba se dando melhor nos concursos. Mas não basta só fazer o teste. Tem que ver as respostas corretas, as incorretas, os fundamentos e tem que saber, né, a matéria. Esse livro aqui, ele consegue unir tudo isso. A matéria, os testes, os comentários. Tá tudo aqui. Se quiserem comprar pelo próprio site da editora Foco, é editorafoco.com.br, e eu tenho uma senha de desconto, que você vai simular a compra, né, vai fazer a compra e no final, na hora do pagamento, você coloca lá a senha de desconto e escreve em minúsculo, Professora Bruna, tudo junto, Professora Bruna. Com essa senha, você consegue obter esse livro com 30% de desconto para lhe ajudar, tá certo? Se houver interesse, caso você ainda já tenha estudado, já tenha o seu material, eu sugiro que você prossiga, né? Não pare no meio do caminho. O concurso público, ele é daquele que continua, que não desiste na primeira derrota. Ele vai em frente e aí ele obtém sucesso. Tá certo? Bem, obrigada pela atenção, obrigada. Desejo para vocês assim um abraço forte, muita paz, né? Muito sucesso, fé, porque além de estudar, você tem que ter fé e acreditar que a aprovação é possível. Tá certo? Um abraço. Tchau, tchau.